todos muito bem-vindos a mais um Entrevistas. Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial Doador de Sangue. Então, a estas pessoas abnegadas que fazem da doação um gesto de amor, os nossos parabéns. E o nosso convidado de hoje é o médico nefrologista Charles Furz. A nossa pauta, além do setor de diálise do Hospital São João Batista, também é a pandemia do coronavírus. Como nós conversávamos antes de iniciar o programa, eu já disse para vocês que a gente troca figurinhas, convidado e a entrevistadora, nós lembramos que durante todo o ano de 2020 nós trabalhamos juntos na comunicação sobre o tema. Então, ainda temos muito que falar sobre isso. Bem-vindo, Dr. Charles. É um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso Entrevistas. Boa noite, Sônia. Boa noite aos amigos telespectadores. Prazer enorme estar de novo aqui. E agora falando sobre um assunto da minha área específico mesmo, né? Bom, Dr. Charles, nós chegamos a um ponto, né? Foi noticiado sobre o serviço da diálise do Hospital São João Batista, que chegou ao seu limite, a sua capacidade de atendimento. Mas vamos voltar um pouco à história. Desde quando... Aliás, esse setor já se chamou nefrão-pratense, né? Certo. Isto. Uhum. Vamos voltar um pouco no tempo, então. Há quantos anos este serviço é oferecido aqui em Nova Prata? Certo. Fazendo uma retrospectiva, Sônia, nós fomos convidados em 1999, eu estava trabalhando, eu fiz minha residência em nefrologia, né, na Santa Casa, em Porto Alegre, e eu fui convidado pelos meus professores a montar um serviço de hemodiálise, né, em Canela, que era um local que não tinha diálise e que muitos pacientes acabavam indo para Porto Alegre para procurar esta área. Bom, um termo que vocês vão ouvir falar bastante é o que é, já me perguntaram, eu acho que é bem importante essa diferenciação. O que é diálise, hemodiálise, diálise peritoneal, né? Diálise é um termo técnico, né, que a gente usa para o conjunto de modalidades em que a gente faz uma substituição da função dos rins, né? E dentre as modalidades tem a hemodiálise, que é feito pelo sangue, tem a diálise peritoneal, que é feita pelo abdômen, pelo peritônio, e dentro dessas modalidades existem algumas submodalidades, né? Nós aqui em Nova Prata, a gente faz hemodiálise, tá? E faz diálise peritoneal. A imensa maioria dos casos é de hemodiálise, ou seja, sim, é feito através de uma máquina que faz a filtração do sangue. E o que muda na necessidade de uma e outra, doutor? Na verdade, as duas modalidades são muito boas. Tá? Às vezes, dependendo do perfil da pessoa, né, do perfil social, do perfil cognitivo, do quadro clínico, tu podes oferecer as duas, né? Ou faz uma ou faz outra, ou não. Daqui a pouco a pessoa, por exemplo, mora sozinha e quando vai fazer diálise peritoneal, ela precisa de alguém que ajude, né? Ou não, a pessoa tem um bom nível sociocultural, então a família tem um bom entendimento, então tu consegue ensinar, treinar o familiar para fazer esse tipo de diálise, né? O diálise pela barriga. E cada uma das duas tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Mas em termos de efetividade, né, as duas são muito parecidas. Tá? A gente, na verdade, foi chamado aqui, na época, o presidente do hospital era o Moacir Durli e o diretor técnico era o Dr. Odoli. E a gente foi convidado para montar também um serviço de hemodiálise. Havia um conhecimento, assim, todos os meus professores, que eram sócios, eram professores assim, há muito tempo na Santa Casa. E eu acho que um deles era conhecido do Dr. Odoli. Então foi feito esse convite, a gente veio dar uma... Eu vim, na verdade, eu me lembro, dia 1º de outubro de 1999, eu vim aqui em Nova Prata, eu não conhecia Nova Prata, eu achei que a cidade tinha até mais de 50 mil pessoas, porque tal a quantidade de prédios que tinha, né? Eu morava em Canela não tinha tantos prédios, eu achei que
E, na verdade, na época, quando eu vim aqui, tinha 17, 18 mil habitantes, né? E, na verdade, o hospital, na época nos chamou a atenção que o hospital também era um hospital muito grande, né? Um hospital com uma área bem grande para poder comportar um serviço de diálise, né? Tanto peritoneal quanto de hemodiálise. E a gente foi começando a conversar, trocando ideias, tudo. Isso foi em 99. Até que em 2002, em abril de 2002, começou o serviço, né? Sempre que se abre um serviço de diálise, assim como de quimioterapia, qualquer serviço que é ligado ao SUS ou mesmo particular de convênios, tem que fazer toda assim uma obra, né, a parte arquitetônica, de engenharia, estar dentro das normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. E então a gente levou 2 anos, né, 2 anos e meio, porque daí o comprar as máquinas e a aparelhagem é o mais simples. E com quantas máquinas começou o atendimento? Na época a gente tinha 8 máquinas. 8 máquinas, né? Eram máquinas todas novas, assim, porque as máquinas são que nem computadores, né? Cada ano vão surgindo novas, né? Todas fazem essencialmente o mesmo trabalho, mas todo ano surge uma nova, com vamos dizer, alguma coisa nova, né? Por exemplo, vê a pressão de uma forma, mostra no painel uma curva, então sempre tem um plus a mais. E então começou em abril de 2002. Na verdade, o que acontecia? As pessoas que faziam hemodiálise aqui na região, Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, o pessoal ia ou a Passo Fundo, 3 vezes por semana, né? Ia e voltava, então eram 600 quilômetros na semana, ou a Caxias. Depois, e tinha algumas pessoas que iam a Bento Gonçalves, né? Que era menor. Então, muitas vezes, caía barreira, né, ali no trecho entre Nova Prata entre Veranópolis e Bento, as pessoas tinham que voltar, não fazer diálise ou ir fazer um contorno. Então, a ideia de Nova Prata é por ser uma cidade central que tinha tem um hospital, e tinha na época, né, um hospital que comportava o serviço, é um hospital grande, e a gente começou, o objetivo era, e a gente atende 14 municípios, né? Dá mais ou menos uma população entre 80 e 100 mil pessoas, né? E a gente acaba sendo referência não só para a hemodiálise ou diálise, mas também para o tratamento de doenças renais, de uma forma geral, né? Bom, lembrando que nós estamos ao vivo no canal 8 da Dionet, no Facebook e também no YouTube. Portanto, vocês podem participar. E a primeira participação da noite vem da nossa querida Nilva Coupo, que escreveu: boa noite e boa entrevista, Sônia e Dr. Charles. Gratidão imensa a este profissional. O Dr. Charles faz a diferença pela sua dedicação, carinho e atenção que tem com os seus pacientes e familiares. Sônia, você é sensacional na escolha de pessoas que fazem todas as noites de segundas-feiras brilharem. Muito obrigada, Nilva, e continue conosco. Dr. Charles, voltando agora, então, ao presente, né? O setor de diálise do hospital conta com 17 máquinas, por isso que eu lhe perguntei antes com quantas foi começado esse serviço, mas chegou ao limite da sua capacidade de atendimento. Certo. E agora? Nós temos um problema, Sônia, que a gente... Na verdade, isso é uma situação que acontece em todo serviço de diálise, que máquinas é a parte mais fácil de se conseguir, né? Uma máquina, só para vocês terem uma ideia, uma máquina nova não é 60 mil reais, mas existem no mercado máquinas usadas ótimas, né? Que tu consegue por valor menor. Mas não é nem a questão do valor. O problema, não adianta tu empilhar máquinas, né? E não ter lugar para colocar os pacientes. Nós precisamos de uma distância entre os pacientes, né? Isso é uma distância regulamentar. Então, isso demanda espaço físico. Demanda espaço físico, né? O grande problema nosso é o espaço físico, e a gente não pode simplesmente abrir, né, uma parede e aumentar a sala. Isso precisa de uma aprovação, né? Tem que ser feito
uma planta, né? Tem que ser feito um desenho, uma planta tem que ser aprovada na coordenadoria regional, no estado, na Secretaria Estadual de Saúde, né? E nunca é aprovado de primeira, né? Sempre tem alguma modificação. Tu tem que fazer todo um encanamento, uma capacitação assim, da água. A água que nós temos aqui, que trabalha-se na diálise, é uma água ultra pura, ela é isenta de germes, né? Ela tem que ser assim, puríssima, porque ela passa por dentro de uma membrana, ela não chega a entrar em contato com o sangue do paciente, mas passa muito perto. Então, nós fomos aqui na região a primeira unidade de diálise a ter uma osmose reversa duplo passo, ou seja, é o mais moderno que se tem para tratamento de água. Nós temos, e então antigamente, a gente pegou muito pouco aqui, era muito comum os pacientes terem reações, né, com febre, com tremores, calafrios, a água que não era pura. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos aqui em Nova Prata, ou tivemos assim, muito poucos lá no começo, mas assim, quase nem me lembro, porque a gente sempre trabalhou com esse tipo de tratamento de água. Só o que acontece é que nós precisamos de espaço físico, né? E não adianta simplesmente abrir e fazer um puxadinho, por mais bonito que seja, porque nós precisamos do espaço físico aprovado, tá? Além disso, nós precisamos de material humano, né? Então, nós precisamos de técnicos de enfermagem treinados, enfermeiras treinadas, né? Enfermeiras que sejam ou que estejam fazendo uma capacitação da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia, né? E precisamos também de médico, né? Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos em 2 turnos, né? Com 14 pacientes em cada turno, né? E nós temos, então, capacidade para atender. Inicialmente eram 48, que foi quando nós abrimos a hemodiálise, a capacidade máxima era 48. Com a compra de máquinas, assim, nós conseguimos atender até 56 pacientes, e nós estamos com 54, sendo que um está fora, está em outro hospital, tá? Então, nós temos 55. Então, ter uma vaga é como se não tivesse nenhuma. Sim. Porque, às vezes, chega um paciente na emergência e tu tem que dar o atendimento, né? Então, muitas vezes, a gente tem que vir de noite fazer o atendimento nesse paciente, ficar dialisando à noite, porque não é uma questão assim de, eu não vou fazer, vou mandar ele para fila. Tu tem que fazer a diálise, né? O paciente não pode. É aquela necessidade pontual, né? Não tem como, né, assim, postergar, tá? Então, a gente conversamos com a direção do hospital, explicamos a situação, porque não adianta dar só a diálise, a gente tem que dar qualidade. E até agora a gente vem primando por isso. Só que também, assim, botar mais uma máquina, a gente não está conseguindo dar conta. Sim. Né? Então, quando a gente sentiu, ou está sentindo que daqui a pouco vai piorar a qualidade, nós temos assim, uma qualidade muito boa, então a gente não quer perder isso. Então, esse é o nosso grito vamos dizer assim, de alerta, né, que nós não temos mais como receber pacientes para diálise crônica. Isso é uma coisa importante, Sônia, porque nós trabalhamos com pacientes assim, crônicos, ou seja, são pacientes que vão ficar em hemodiálise por praticamente toda a vida, ou até que venha um transplante, naqueles que estão aptos a fazer um transplante. E tem aqueles pacientes que são agudos, ou seja, pacientes que até então não tinham um problema renal e por alguma razão ou outra acabaram tendo um quadro de insuficiência renal e precisaram fazer diálise por algumas sessões, ou 1 mês, 2 meses, e recuperam a função renal. São pacientes bem mais graves, né? Agora a gente está vivenciando isso com a Covid. Então, nós estávamos tendo, o hospital montou como se fosse uma UTI na nossa emergência. Que é aquilo que chamávamos de central Covid, isso né? Isso aí. E o que aconteceu? Os pacientes estavam começando isso é uma situação muito comum em quem tem um Covid mais grave. O paciente começava a ter insuficiência renal e precisava fazer hemodiálise de urgência. É um paciente agudo, né, com uma insuficiência renal aguda.
É um paciente gravíssimo, que geralmente está entubado, usando vários medicamentos. Então, nós tínhamos que colocar um catéter e começar a fazer hemodiálise. E às vezes, o paciente tinha que ir da emergência para a hemodiálise. Quem conhece o hospital sabe, é uma distância de 50 metros, mas como é um paciente muito grave, muito instável, às vezes o paciente piorava. Então, o hospital, a gente conseguiu puxar, né, canos que levam a nossa água pura lá para a emergência. Então, nós conseguimos fazer a hemodiálise lá, porque as máquinas são móveis, né? Então, só precisava dessa água ultra pura. Então, a gente começou a fazer hemodiálise na emergência nesses pacientes graves. E eu até te digo que não é todo lugar, assim, tem muita UTI que não tem hemodiálise. E nós tínhamos aqui, né, temos essa opção de tratar o paciente grave. Inclusive, recebemos pacientes de várias cidades aqui que estavam muito graves para fazer diálise aqui e voltavam, né? Para o hospital de origem? Para o hospital de origem. Então, a gente dialisava. Quando o paciente não tinha condições, a gente mantinha ele aqui e ficava fazendo hemodiálise, né? Então, eu posso dizer assim que nós temos um centro bem desenvolvido aqui, né? Mesmo para uma cidade de 27 mil habitantes, nós temos um centro bem desenvolvido de terapia. O nome técnico é terapia renal substitutiva, e a diálise é uma delas, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência, desde já, agradecendo a participação também do Alex Benelli. Boa noite, Sônia. Boa noite, Dr. Charles. A Maria de Lourdes Pagnoncelli. Boa noite, estamos assistindo. Amém, gratidão por tudo isso que você falou. Parabéns. A Camila Marchioro também está conosco e a Andréia Freitas escreveu: parabéns, Dr. Charles e Sônia, excelente assunto. Bom, continuem participando, inclusive enviando perguntas ao Dr. Charles. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero agradecer a 2 patrocinadores desse programa. A loja Zip, que me veste em todos os programas, e a Óptica Bem Ver, que também me cede os acessórios desta noite. Nós já voltamos. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo nossa convidada especial, Rita Minosso Facine, com o tema Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio. Não percam. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+,
Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e estamos ao vivo. Nós contamos também com a participação da Marli Mesalira. Boa noite, Sônia. Boa noite, Dr. Charles. Excelente profissional. E a Geniva Opato Juste também está nos assistindo. Como eu disse, estamos ao vivo no canal 8 da Adilnet TV, no Facebook e também no YouTube. Portanto, vocês podem participar. Dr. Charles, nós vínhamos falando sobre o tipo de pacientes, né, que são atendidos no setor de diálise do Hospital São João Batista. Até para encerrarmos esse assunto, quantos desses pacientes hoje são crônicos? A imensa maioria dos pacientes, eu te diria 90% deles, 95% deles são crônicos. Hoje, todos os pacientes que entram, ou quase todos que entram em hemodiálise, tem insuficiência renal crônica, ou seja, uma perda progressiva, né, da função do rim, né, de maneira crônica, e que chega um determinado momento em que os rins não conseguem sozinhos dar conta do recado. Então precisa um método artificial, né, para substituir eles, né? E esse método é a diálise, né, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, é muito comum os pacientes que fazem hemodiálise urinarem, né? Alguns não. Isso depende muito da patologia, da doença que levou o paciente a fazer a hemodiálise. Hoje no Brasil e no mundo, mas eu diria assim, no Brasil, 50% das pessoas que começam a fazer hemodiálise têm diabetes ou hipertensão, ou os dois juntos. Então, eu te diria que a imensa maioria é diabético, tá? E junto tem algumas outras doenças, seja doença cardíaca, seja hipertensão, seja alguma doença neurológica, doença pulmonar. Então, é a causa mais comum. Nós temos, assim, vários pacientes também que estão em outros hospitais, em Veranópolis, em Guaporé, que são os hospitais maiores aqui da região, Nova Bassano, Paraí também, que acabam adoecendo por algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, algum problema infeccioso, oncológico, e acabam perdendo a função dos rins momentaneamente, né, ou de maneira definitiva, e tem que ser transferido aqui para Nova Prata, onde é dado o início ao tratamento
pelo menos até a pessoa melhorar, né? A pessoa é encaminhada para casa e vem 3 vezes por semana fazer diálise. Isso é algo importante. As pessoas normalmente fazem hemodiálise, sessões de hemodiálise 3 vezes por semana, de 3 horas e meia a 4 horas cada vez, né? Segunda, quarta ou sexta, ou terça, quinta e sábado. Mas a imensa maioria são pacientes crônicos que permanecem fazendo hemodiálise, por isso que o número de pacientes ele vem aumentando. E um outro dado importante agora com a pandemia, desde 2019, mas principalmente em 2020, agora esse ano, não está mais tendo transplantes renais. Que é a alternativa para essas pessoas, né? Isso aí. Então, como eu falei assim, tem a terapia renal substitutiva, que daí é a diálise e o transplante, né? E a diálise pode ser a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Mas o transplante, que talvez seja, sem dúvida, o melhor método para substituir o rim, né? Não está tendo, porque as pessoas não estão saindo tanto, né? A maior parte dos transplantes no Brasil é de doador cadáver, né? De pessoa que vai a óbito e a família decide doar. E a pessoa, então, como não diminuíram o número de acidentes, né? Uma série de intercorrências, as pessoas também não está tendo transplante, diminuíram o número de cirurgias, né? E o que a gente nota, além disso, é que estão surgindo, até então não existia, são casos de hemodiálise em pacientes com Covid, não existia a doença Covid, né? Então, em março desse ano, nós fizemos 78 sessões de hemodiálise em pacientes da nossa emergência, né? Que virou quase uma UTI. Nós tivemos que fazer hemodiálise nessas pessoas. Além disso, teve pessoas com outras doenças que não relacionadas à Covid, infecções, pacientes que se acidentaram, pacientes que sofreram, né, traumatismo, doenças cardiológicas, precisaram fazer hemodiálise e tiveram que também se submeter a esse procedimento. Então, a hemodiálise, o serviço de hemodiálise do Hospital São João Batista, ele atende uma gama muito grande de pessoas, né? Então, foi bem puxado em março, né? E agora, com essa terceira onda aí, também estão começando a surgir casos novamente. Quer dizer, é mais um motivo para as pessoas realmente prestarem atenção nas atitudes, né? De prevenção à Covid, né, doutor? Porque além do trabalho que vocês têm normalmente no setor de diálise, ainda houve esse acréscimo justamente em função da pandemia, né? Certo. Voltando um pouco ao que falaste no primeiro bloco, a questão, por exemplo, de que é necessário muito mais que espaço físico e máquinas para se ter um setor que atenda a população em uma instituição de saúde. E aí eu lhe questiono em relação à UTI, porque vira e mexe, né? Esse assunto vem à tona, inclusive percebe-se colocações em redes sociais ou até em publicações dos veículos de comunicação na região, né? E essa é uma oportunidade que eu não quero desperdiçar, né? De falar sobre isso. O Hospital São João Batista hoje teria condições de ter uma UTI? O hospital ele tem uma área física para uma UTI, que isso aí é uma área que quando eu cheguei aqui há 19 anos atrás já existia, né? Mas para fazer uma UTI é algo bem mais complexo, né? Eu também, no início da pandemia, houve ali em março, abril, se eu não me engano, foram doados aparelhos respiradores para o hospital e que ajudaram e ajudam muito, salvaram muitas vidas, né? E salvam vidas e salvarão vidas. Só que ter uma UTI, assim como ter uma hemodiálise, é muito mais complexo, né? Os aparelhos, o material, né? Tu compra, né? É muito rápido de conseguir. Só que assim, tu tem que ter uma área física estruturada, tu tem que ter uma equipe treinada. Então, eu também ouvi, Sônia, que, né, olha, mas a comunidade doou um aparelho, um respirador, e por que não tem UTI? Não, na verdade, são duas coisas diferentes.
Uma coisa é o respirador, né, bombas de infusão que o hospital recebeu e que estão fazendo uma grande diferença, salvaram muitas vidas, ajudaram muitas pessoas e ajudarão. E outra é simplesmente o fato de tu ter um respirador e uma bomba de infusão não é igual a uma UTI. Para uma UTI, tu precisa, além desse material, tu precisa um material humano treinado, né? E é muito treinamento. E disponível 24 horas por dia? Disponível, Uma UTI, eu costumo dizer, é um hospital dentro de um hospital, né? Tu tem que ter técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, né? Que somente trabalharão ali, né? Fora, o hospital continua trabalhando normalmente, mas tu tem que ter naquele setor uma escala 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E o que a gente nota é que com essa demanda da Covid, muitos profissionais estão ficando, os grandes hospitais estão absorvendo essas pessoas. Então, nós não temos mão de obra. Existe uma demanda muito maior, né? Isso, existe uma demanda muito maior, surgem leitos de UTI em hospitais maiores que conseguem, porque tem uma área física maior e conseguem atrair essas pessoas. E outra coisa, né? Uma UTI, ela demanda muito investimento financeiro. Então, não é simplesmente abrir, né? O hospital, qualquer hospital tem que ter um recurso já fixo, né? Provavelmente do governo federal, em que venha para aquele hospital todo mês um valor X que é para cobrir os custos da UTI. Porque a UTI e não que pode... seja específico para isso, né? Específico para isso, né? Porque a UTI não pode simplesmente parar porque não tem condições financeiras. Quer dizer, um hospital não pode oferecer hoje uma UTI, não pode manter uma equipe pronta para atender hoje e correr o risco de amanhã não ter recurso. Não pode. Sequer para remunerar essa equipe, né? E uma coisa importante que as pessoas também têm que ter em mente é o seguinte: quando se abre uma UTI, essa UTI, vamos dizer que abrisse uma UTI aqui em Nova Prata com 10 leitos. Esses leitos, eles são regulados por uma central do Estado, né? Uma central, no caso aqui nossa, em Caxias, e uma central do Estado. Ou seja, esses leitos são disponibilizados na rede estadual, né? Na central de leitos de UTI. Não significa, vamos usar um exemplo prático, né? Que o Hospital São Carlos de Farroupilha, aqueles leitos que tem lá, sejam para a população de Farroupilha, assim como não seria Nova Prata. Com certeza não. E eu te digo que nós já tivemos N casos de pacientes de Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, que tiveram que sair das suas cidades para serem internados em outros hospitais que têm UTI. Por quê? Porque a UTI daquelas cidades estavam cheias. Então, eu sempre digo, e isso vale para todos nós, se um dia nós tivermos uma UTI e a UTI estiver lotada, tu, né, o pessoal que está nos assistindo, todos os cidadãos, talvez tenham que ir para alguma outra UTI onde tenha vaga. Então, o fato de ter UTI aqui não necessariamente te disponibiliza uma vaga. Te dá garantia de uma vaga. Sim. Né? Claro, para um hospital ter uma UTI, vamos dizer assim, é um upgrade. Tu começa a fazer cirurgia mais complexas, tu pode fazer cirurgias assim, então, cirurgia torácica, cirurgias de coluna, tu pode aumentar o teu rol de procedimentos. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter todas essas características. Então, tem que ter material humano, muito bem treinado. Tu não treina em um mês essas pessoas. No mínimo, assim, 3 meses para cima. Médicos que saibam manejar os aparelhos, os respiradores, que saibam manejar as bombas de infusão, que sejam profissionais intensivistas ou que estejam em contato com esse tipo de paciente, né? A mesma coisa a nefrologia, né? A hemodiálise, uma UTI vai demandar muito serviço de hemodiálise, porque são pacientes muito graves e os rins são muito sensíveis, acabam precisando de hemodiálise. Então, também a hemodiálise vai ter que atender lá. Então, também precisa de profissionais para isso. Então, para fazer uma UTI aqui, para resumir, para fazer uma UTI aqui, é possível, sim, só que tem que preencher esses requisitos, né? Bom, esse realmente é um esclarecimento necessário, né?
Nós temos a participação do Dalmor Colpo. Boa noite, Sônia. Eu sou prova viva do que o Dr. está falando, do que o Dr. Charles está falando. Dr. Charles, você é um profissional que veste a camiseta gratidão. A Maria Tereza Castro da Rosa, parabéns, Sônia, pelo programa e não desfazendo nenhum outro médico, mas Dr. Charles, um profissional muito responsável e muito familiar. O Sérgio Sotile está participando também. Parabéns, Sônia, pela condução do programa. Parabéns, Dr. Charles, pelos excelentes serviços prestados à comunidade pratense. A consolidação e ampliação, se viável, da clínica de hemodiálise, assim como da clínica de oftalmologia e de oncologia, tem papel preponderante para tornarmos Nova Prata um centro regional no quesito saúde e para sonharmos na sequência com UTI e outras clínicas e serviços. Acho que a colocação do Sérgio meio que veio ao encontro daquilo que nós já estávamos falando. Somos muito gratos a todas essas pessoas que participam. Nós vamos novamente para o nosso intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19 e vacinação. Antes disso, eu quero agradecer a mais 2 patrocinadores deste programa, a Prime Línguas, há 30 anos fazendo histórias de sucesso, e a Espanhol Materiais de Construção, sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Não saia daí, nós vamos, mas já voltamos. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile,
um santo café. Casa Trevo. Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed, Vale das Antas. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Nós estamos de volta e estamos ao vivo. Eu comentei no final do segundo bloco que agora nós entraríamos no assunto sobre pandemia e vacinação, mas o nosso telespectador, o Adriano, tem uma dúvida. O setor está no limite, o setor de diálise do hospital, né? Mas e qual seria a medida cautelar de urgência a ser tomada para sanar tal problema? Doutor? É uma excelente pergunta do Adriano. O que acontece? Nós encaminhamos um ofício para a 5ª Coordenadoria, para a Secretaria Estadual de Saúde, mas através da 5ª Coordenadoria, né, que rege os 49 municípios daqui da Serra, e encaminhamos também para a Secretaria Municipal de Saúde um ofício dizendo da situação em que a gente estava chegando no limite, né? E que a gente não tem como continuar nessa forma, né? Então, o que poderá acontecer, né? Nesse momento, se hoje, sendo bem prático, hoje chegar alguém ruim na emergência do hospital, é claro que vai ser atendido, né? Será atendida essa pessoa, sem nenhum... Não vai ser deixado de atender, de dar o atendimento. Mas aqueles casos em que cronicamente precisarão fazer hemodiálise, a gente está mandando esse ofício para a 5ª Coordenadoria para começar a ver outros lugares, os mais perto possível. Outras possibilidades de atendimento contínuo, né? Porque a gente já chegou no nosso limite. Né? Outra coisa, isso a médio e longo prazo, é talvez aumentar a capacidade física do hospital, e eu volto a dizer, não é simplesmente fazer um puxadinho, né? Nós temos que fazer um projeto arquitetônico, né? Com um projeto assim, que esteja dentro da lei que rege o serviço de diálise, né? Mandar para a coordenadoria, para a Secretaria Estadual de Saúde para ser aprovado. E aí também nós vamos precisar de material humano, né? De técnicos de enfermagem, pessoal enfermeiras, eventualmente até um outro médico, né? Então, isso na verdade foi um sinal de alerta que a gente mandou e realmente dizendo que nós estamos com a nossa capacidade no limite. Isso acontece, se eu não me engano, Vacaria também está numa situação igual à nossa, Bento também viveu isso há pouco tempo. Então, Caxias do Sul também está sempre no limite. Então, os serviços estão no limite, principalmente agora em função da pandemia. E até porque essa possível ampliação demanda tempo, né, Dr. Charles? Nós temos a participação também da Lenice Garbim. Parabéns pelo programa. Tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Charles, excelente profissional. Mas vocês lembram que lá no início do programa, e quem começou a nos acompanhar agora, eu comentei que durante o ano de 2020, eu e o Dr. Charles trabalhamos juntos na questão da pandemia, obviamente ele como médico e eu na área de comunicação. Então, temos assim, né, doutor, um ano inteiro, ou 9 meses, né, porque começamos em março, de avaliações e do momento atual. Doutor, o início foi difícil, houve momentos críticos, houve momentos, digamos, menos ruins, né, que não chegaram a ser bons, mas este ano, realmente, ali fevereiro e março, aliás, o estado inteiro, o Brasil inteiro, chegou ao maior patamar de casos, né? Com a sua experiência do ano de 2020, como é que avalia a situação hoje?
que nem eu falei, né, Sônia, eu tinha, eu acho que desde o ano passado até agora é a primeira entrevista que eu dou como a minha especialidade mesmo, que é nefrologia. Né? E aí, então, agora, de 1 ano e 5 meses, apareceram vários especialistas em Covid, né? Só que não existe especialista em Covid, né? Existe pessoas que estão mais interessadas no assunto, vivenciaram o assunto, né? E isso tu fizeste parte, a gente trabalhou junto. Nós, na época, vem se adquirindo muito conhecimento desde lá. Então, situações e determinadas verdades que eram verdades verdadeiras ano passado já não são agora. E outras que eram absurdos, hoje se tornaram realidade. Então, eu diria que houve uma mudança muito grande. No primeiro momento, a gente tinha dificuldade em conseguir os testes rápidos, não é nem esse que a gente faz no nariz, né? Mas é o teste rápido que se provou durante o tempo, assim, depois, não ser de grande utilidade, tá? Mas isso na hora ninguém sabia. Era o que se tinha, né, doutor? Era o que se tinha e tinha, assim, muita dificuldade em conseguir. Ao longo do ano passado, nós tivemos a primeira onda ali em julho, né, que demorou um pouco para chegar no interior, e quando chegou aqui em Nova Prata, nós tivemos em julho e agosto, um primeiro pico aqui, e depois, no final do ano, teve um segundo pico. Final ali, de novembro, final né? de novembro, comecinho de dezembro, né? Então, nesse momento, a gente já adquiriu um pouco mais de tecnologia, de confiança, né? E de aprendizado. A gente vai aprendendo também, aprendendo com os erros, aprendendo, né, com o que surge da ciência. Até então, se falava em tratamento precoce lá no começo. Em julho do ano passado se viu que não funcionava, a hidroxicloroquina, né? Eu até fazer um parênteses, eu não vou entrar em discussão, que não é o motivo aqui, mas nós perdemos muito tempo. O Brasil tem o dom de perder muito tempo em discussões infrutíferas, né? Então, misturando política e saúde pública, isso, né? Então, assim, tem muito... nós estamos numa CPI discutindo cloroquina, hidroxicloroquina, quando nós tínhamos que estar discutindo outros assuntos. Então, a gente perde muito tempo nisso, né? Não conheço, eu leio bastante, não conheço nenhum lugar do mundo, nenhum outro país em que deu certo cloroquina, hidroxicloroquina para tratamento da Covid, né? Ivermectina. Mas esse não é um motivo do assunto aqui. Mas eu quero dizer que nós perdemos tempo em assuntos, né, que poderiam, e assuntos que a gente deveria ter, o nosso governo, e eu estou falando assim de forma apartidária, nós deveríamos ter, já em julho, agosto do ano passado, ter começado a ver a questão das vacinas. Então, nós fomos para o fim da fila das vacinas, e hoje nós estamos, por uma série de circunstâncias, estamos correndo atrás de vacinas, a conta-gotas, estamos recebendo, né? E o grande problema, Sônia, que eu vejo, mudou o vírus. O vírus que nós tínhamos o ano passado, ele não é o mesmo desse ano. O vírus original, né, que veio da China, já não existe mais. Ele existe em laboratório, né? Ele não está mais, ele está conservado para num determinado momento. Hoje existem as variantes, né? 97, 98% dos casos de coronavírus aqui no Brasil são da variante P1, que se diz a variante de Manaus, né? Agora tem uma nova nomenclatura. E nós notamos uma mudança no perfil. Antes, a pessoa tinha que internar, mais ou menos, ele internava ao redor do 8º, 10º dia. Hoje já é mais, a pessoa procura, né, começa a ficar ruim mesmo ao redor do 14º dia, 15º dia, né? Isso não é uma regra, mas é, tá? E a gente nota essa mudança. Ao mesmo tempo, a gente nota também que o perfil das pessoas que internam hoje é diferente das que internavam ano passado. Ano passado eram pessoas de 70, 80 anos com comorbidades, com diabetes, com hipertensão, né? Com vários tipos de doenças que acabavam internando e invariavelmente acabavam vindo a óbito. Hoje não, hoje são pessoas bem mais jovens, e eu sei porque eu trabalho lá com os pacientes,
dificilmente interna alguém que nasceu agora, nesse momento, antes de 1960. Por quê? Porque as pessoas já estão sendo vacinadas e quem é vacinado dificilmente interna. Eu tenho visto isso, quem interna são jovens, tá? Ou pessoas que receberam a primeira dose. Aqui, Sônia, eu gostaria de falar uma coisa bem importante. Já ouvi, inclusive de médicos, né, que não vale a pena vacinar porque teve o fulano e o beltrano que fizeram a vacina e ficaram doentes. Eu gostaria de dizer, e para a população, né, e para esses médicos de quem eu ouvi, que isso é um absurdo. A vacina funciona muito, independente da vacina, se é Coronavac, se é a vacina de Oxford, se é a vacina Pfizer, da Janssen, né, que é da Johnson & Johnson, qualquer vacina, ela funciona e muito. Tá? Eu vejo as pessoas que são vacinadas não internam. Mas, e aí me perguntam, mas doutor, o fulano fez 2 doses e agora está na UTI, ou o fulano fez as 2 doses e morreu. Sim, vão acontecer casos assim. A vacina, qualquer vacina para qualquer doença, ela não dá uma cobertura de 100%. Tá? Então, no Brasil, no nosso meio, em que tem uma circulação muito grande do vírus, irão acontecer casos de pessoas que, mesmo vacinadas, adoecerão e poderão vir a óbito. Sim, até... Aí agora eu vou fazer uma colocação de quem não é médica, né, não é profissional da área da saúde, mas eu vou usar um exemplo prático. As vacinas contra o sarampo, óbvio, respeitando a proporcionalidade da letalidade das doenças, né? Ela não impede que eu deixe de ter, mas sim que ele seja mais fraco. Sim. O objetivo aqui da vacina contra o Covid é justamente esse. Ela, num primeiro momento, ela não impede de tu teres a doença, né? E o desenho das vacinas não foi feito para tu não teres a doença. O objetivo é tu teres uma doença mais branda, não precisar hospitalizar e ter uma chance menor de vir a óbito, né? Em países em que vacinaram, eu estava vendo isso hoje, por exemplo, em Israel que usou a vacina da Pfizer e já vacinou, né, praticamente assim, a grande parte da população, hoje é muito difícil tu morrer de Covid. Se morre, mas é muito raro, ou adoecer, né? Às vezes o pessoal diz, mas não dá para comparar Israel com o Brasil. Não, são países diferentes, populações diferentes, né? Populações assim heterogêneas. A vacina usada em Israel foi só a Pfizer. Tá? Eles usaram apenas uma vacina. Apenas uma, a Pfizer, né? E aqui a gente está usando assim a Coronavac, está usando a vacina de Oxford. No começo tinha muita, vamos dizer assim, o pessoal ficou, mas vacina chinesa. Olha, nós somos vacinados, nós tomamos remédios, somos vacinados, vestimos roupas, tudo vem da China. Então agora se criou essa celeuma, né? E realmente funciona a vacina, qualquer tipo de vacina funciona. Tá? Então, Sônia, é isso que eu queria dizer. As pessoas, acontecerão de pessoas que fizeram a vacina ficarem doentes e eventualmente até precisar de UTI e, infelizmente, poderão até vir a óbito. Por quê? Porque nós temos o vírus circulando em nosso meio em grande quantidade. E a nossa parcela a vacina, eu já comentei isso, comento de novo, a vacina ela não é um ato individual, ela é um ato da comunidade. Quanto mais pessoas vacinadas, quanto mais a cadeia de pessoas for vacinada, menor a entrada do vírus. Então, todo mundo deve se vacinar. Tem muito poucas contraindicações à vacinação. Então, acontecerão, infelizmente, até que vai chegar um momento que diminuirão esse número de casos. Mesmo assim, em países como Israel, em países como o Reino Unido, que também tem uma proporção grande de pessoas vacinadas, adoecerão pessoas, né? E, eventualmente, pessoas... Mas eu posso dizer aqui por Nova Prata, de quem está diretamente aqui trabalhando no hospital, eu posso contar nos dedos de uma mão quem fez as 2 doses e adoeceu e veio para o hospital,
né? Então, funciona, né? Não é nem por eu estar dizendo, são números que mostram fora daqui de Nova Prata que ela funciona realmente. Tá? Doutor, uma dúvida, que é minha e eu sei que de várias outras pessoas também. Por exemplo, como tu disseste, as pessoas dizem, não dá para comparar Israel com o Brasil. Sim, pelo número de habitantes, etc. e tal. Mas os Estados Unidos têm uma população maior que a nossa, né? Qual é o percentual de vacinados com as 2 doses que nós poderíamos dizer é o ideal? Essa é uma pergunta interessante, Sônia. E sempre se trabalhou com um número de 70% a 80% das pessoas. Então, é um número que se diz que se atinge a imunidade de rebanho, né? E até se falava ano passado que a imunidade de rebanho poderia ser atingida com as pessoas ficando doentes. Só que isso é um absurdo, porque se nós formos esperar as pessoas ficarem doentes para atingir essa imunidade, muitas pessoas morrerão. Nós temos 500 mil óbitos pela Covid, nós precisaríamos ter talvez 2 milhões de óbitos para atingir essa imunidade. E a imunidade de rebanho só se consegue com a vacinação. Isso para qualquer doença. Então, eu calculo, e não é nem o Charles que está falando, mas os trabalhos, a literatura médica mostra que 70%, 80% das pessoas estando vacinadas, né, tu consegue ter a dita imunidade de rebanho. Tu já consegue ver alguns sinais quando 40%, 50% das pessoas já fizeram a segunda dose, né? Isso é muito importante, não adianta fazer só uma dose. A primeira dose, ela não protege, né, da maneira ideal. A vacina foi desenhada para ser 2 doses. Né? Então, é muito importante que as pessoas não percam a segunda dose, pois elas vai gerar fazendo só a primeira dose, vai gerar uma falsa sensação de estar protegida e não está protegida a pessoa. O vírus vai continuar se espalhando. Nós temos também a participação da Tere Cúnico assistindo, muito importante, a Dineia Mignoni. Dr. Charles é um ótimo profissional. O Marco Santori, parabéns, Sônia e Dr. Charles, excelente programa. Infelizmente, estamos passando do nosso horário, mas antes, óbvio, além de vacine-se, as suas considerações finais. Certo. Sônia e pessoal que está nos assistindo, eu gostaria de dizer assim que a vacinação, né, é a arma que a gente tem. Não existe remédio para a Covid, tá? Existe remédio para os sintomas da Covid, mas não existe remédio para o SARS-CoV-2. A nossa melhor arma é a vacina e são os cuidados, né? Então, mesmo as pessoas que se vacinaram, né, 2 vezes, elas têm que permanecer com os cuidados, usando máscara, né, mantendo o distanciamento físico, né, evitando reuniões, né, familiares, jantas, né. Se engana quem acha que é só o pessoal que se junta no sítio. Não, dentro da cidade também, jantares, a amiga que vai visitar outra amiga porque acha que está vacinada. Então, importante dizer que nós carregamos o vírus, né, embora talvez a gente possa não estar desenvolvendo a doença, mas nós carregamos o vírus e às vezes entregamos o vírus para alguém que não está protegido, né, e que tem outra doença, mas os cuidados são essenciais, né? A gente tem que continuar se cuidando e, como último recado, eu dizer assim, não podemos abrir mão das máscaras. Os países que deram certo, né, eu cito o exemplo de Israel, do Reino Unido, dos Estados Unidos, abriram mão das máscaras quando já tinha uma imensa gama de pessoas, a quantidade enorme de pessoas vacinadas. Nós temos agora, com 2 doses no Brasil, 12%. Isso não é nada. Então, a gente não pode abrir mão das máscaras e dos cuidados. Bom, foi um imenso prazer receber novamente o Dr. Charles Wurzel no nosso programa. Como eu sempre digo, conhecimento também faz bem à saúde. E ainda queremos agradecer a mais 3 patrocinadores. A Fração Odontologia, nosso maior presente é o seu sorriso. A Floricultura Vila Bela, mais cor e beleza para a sua casa ou trabalho. E também damos as boas-vindas
ao novo patrocinador desse programa, a Service Contabilidade. O seu crescimento é o nosso compromisso. Da parte da Conecta, eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Lembrem bem das palavras do Dr. Charles, né? É preciso, sim, vacinar-se, mas é preciso também continuar seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Uma ótima semana a todos e o nosso próximo encontro é segunda-feira, às 21 horas. Até lá!